Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Jardel Souza. Estou no último semestre do curso de licenciatura em História pela Unilab. Ah, Essa atividade consta como prática comum curricular de PCC, da cadeira de Brasil 4. E nesse sentido, a gente nessa videoaula vai tratar do impeachment do presidente Collor, a literatura e o processo. Esse impeachment que ocorreu há aproximadamente 2 anos e meio do seu mandato, do início do seu mandato, primeiro mandato, já com a Constituição de 1988, primeiro mandato também de um presidente eleito, já com a Constituição nova, e que ele vence seu principal adversário político, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que ele vence em segundo turno. Para além disso, também vamos tratar de algumas comparações do impeachment que ocorreu em 2016 da presidenta Dilma, com o impeachment do Fernando Collor, trazendo aspectos que se assemelham. E vamos lá. Nesse sentido, a gente vai trabalhar um pouco a biografia do presidente Collor. Ele é jornalista, nascido na cidade do Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1949, diretor da Gazeta de Alagoas, jornal de propriedade de seu pai. Então ele tinha um vínculo muito forte com a televisão, com os meios de comunicação, um presidente muito midiático, e também começou na vida política deputado federal, prefeito de Alagoas em 1972, e assume a presidência da República em 1990, ganhando as eleições de 89. Assim, em 2 de outubro de 1992, é afastado temporariamente da presidência da República em decorrência da abertura de um processo de impedimento na Câmara dos Deputados, e renunciou ao cargo em 29 de dezembro de 92, justamente na data da sua comissão de julgamento no Senado, que viria lhe deixar inelegível por 8 anos a partir da data do julgamento. Porém, sua carreira não se encerra na política depois desses 8 anos. Ele volta nos anos 2000 para a Prefeitura de São Paulo. Também, por outro lado, foi impedido também de assumir pelo Tribunal Superior Eleitoral. Disputou o governo de Alagoas em 2002, perdendo no segundo turno, e se elegeu senador por Alagoas em 2006. Nesse sentido, fazendo um resumo breve, uma linha cronológica breve de suas ações, ele se sacramenta nas eleições de 1989 como presidente eleito, vencendo, como já foi falado antes, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e com o decorrer do tempo, que a gente vai debater, e algumas de suas ações, ele acaba perdendo prestígio, principalmente pelas acusações de corrupção, denunciado por seu irmão, em conluio com seu tesoureiro de campanha. E nesse sentido, é criada uma comissão parlamentar de inquérito, onde é comprovada a sua corrupção, o seu envolvimento, e aí começa o processo de trâmite de impeachment, onde a Câmara começa a julgar e tudo seguindo os trâmites, uma enorme onda de manifestações acarretam o sistema, acarreta as votações, o povo indo para a rua protestar contra o presidente, pedindo sua deposição. E aí, esse sacramento com o Senado, referendando a decisão da Câmara e da Comissão Parlamentar de Inquérito, e deixando inelegível por aproximadamente 8 anos, que, como já falamos anteriormente, sua carreira política não acaba depois desses 8 anos. É interessante também citar que
todo esse processo se dá há aproximadamente 2 anos e meio do seu início de mandato, onde, onde Collor acaba perdendo o controle da situação e com isso esbarra no pedido de impeachment e assim é deposto. E com isso, Itamar Franco, seu vice, ah, assume a presidência em um período interregno até que se proclame novas eleições. E aí, uma coisa muito interessante é que estudiosos desse período acabam por afirmar que o impeachment do presidente Collor, por mais que a corrupção tenha sido um fator extenuante, que comoveu e que gerou revolta na população, gerando ondas e ondas de manifestações populares, uh, o impeachment em si se deu principalmente por algumas outras razões. Cita-se principalmente as disputas políticos partidárias que se teve, ou principalmente o que a gente fala, a fragilidade política partidária de Collor, ou seja, era um líder muito centralizador, que não dividia o governo, que não conversava com a Câmara dos Deputados, principalmente por conta de vir de um modo de fazer política que se assemelha principalmente aos tempos antigos de fazer uma política sem dialogar com o Congresso em si. Nesse sentido, Collor acaba sofrendo esse processo de impeachment pela sua fragilidade política, pelos seus constantes embates com o meio político que o cerca. E principalmente também por não compartilhar o governo, por não montar ministérios com apoio político, não fazer uma base ampla política no seu governo. E essa fragmentação política acaba por acentuar também essa fragilidade de Collor. Por outro lado, com os escândalos de corrupção, a mobilização da sociedade civil foi imensa, pedindo a sua deposição, ondas e ondas de manifestações, que é um caso também que foi algo muito presente no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o controle das mídias, as mídias mobilizando a sociedade civil, se assim a gente pode dizer, com a cultura de informação, e nesse sentido gerou intensas manifestações. E por último, também citamos o comportamento suicida político de Collor, no sentido em que ele, pela sua centralização do poder, pela sua intensa, por ser centralizador e pelo seu não diálogo com o Congresso. Aliado a tudo que foi debatido no slide anterior, Collor também tinha sua projeção, aparentemente pelo lado popular, como um líder messiânico, moral e moderno, que romperia com a política tradicional, que não se assemelharia aos padrões antigos, que tinha uma aparência extremamente moderna, esportiva, gostava de esportes, gostava de aparecer, muito ligado a isso também pelo seu lado telemogênico, né? Já sua família vem de uma família de donos de rádio, de suas intensas participações na televisão, e aliado a isso também, sua política econômica se dava por uma política de pouco controle do Estado, de privatizações, de, de modernidade, de liberalismo, se a gente assim pode falar. Assim, Collor, em 1990, tendo em vista tudo isso que foi falado dele nos anos, né, de sua aparência, de seu modo de ser, ele assume a presidência em 1990 com uma inflação galopante economicamente, que chegava a 80% no mês. E com isso, suas primeiras medidas foram medidas anti-inflacionárias mandadas sem diálogo com o Congresso, mas que o Congresso ficava nas cordas bambas porque tinha que aprovar para dar uma satisfação para a população e tentar controlar, assim, a gente
controlar a situação, tentativa de baixar a inflação, e com isso esbarrou em algumas reformas administrativas, que ocorreu também extinção de entidades públicas desnecessárias, privatizações estatais e essas medidas e essas MPs, essas medidas que foram destinadas ao Congresso, muitas delas acabam virando leis e assim, passando por cima da autonomia do Congresso, deixando o Congresso nas cordas bambas, e com isso acaba gerando também um sentimento, não um sentimento de revanchismo do Congresso, não apoiar o governo eleito. Assim, com o passar da turbulência, o Congresso acaba por ganhar mais autonomia, ao passo de que o fracasso contra a luta contra a inflação, a recessão prolongada, escândalos de corrupção, a perda de prestígio e essa popularidade caindo assustadoramente de Collor, o Congresso começa a criar autonomia, começa a vetar algumas medidas provisórias do governo, e com isso começa a acentuar-se a pouco diálogo que Collor tem com o Congresso. E assim, com esse Congresso parando de ser refém e passando a ser atuante, Collor percebe que precisa modificar essa sua relação. Com 2 anos de mandato, ele começa a mandar poucas medidas provisórias para o Congresso, dando maior autonomia a esse. Começa também a tentar um diálogo com as bases, porém esse diálogo não é recebido de uma forma que ele queria, não consegue o apoio necessário da base congressista, principalmente pelo seu estilo, como já foi falado anteriormente na videoaula, pelo seu estilo centralizador, que por mais que tivesse políticos dentro dos ministérios do governo, Collor, por mais que tivesse políticos dentro do governo Collor, não representava em si que os partidos apoiavam esses políticos. Ou seja, era quase como se fossem independentes, esses políticos eram quase como se fossem independentes dos partidos. E assim, essa fragilidade começa a escancarar, e o que vai culminar, como já foi falado antes, nesse processo de impeachment, aliado também a seus escândalos de corrupção. E com isso, 5 substâncias extremamente raras para o impeachment de Collor começam a se formar. Nesse sentido, primeira, a acusação de Pedro Collor à associação de corrupção de Pedro Farias, tesoureiro da campanha Collor. Segundo, a incompetência de Collor em esconder os vestígios corruptos que ficaram à mostra e que assim comprovados com facilidade, né? Também, por outro lado, a fragilidade em controlar a situação politicamente pela sua falta de base de apoio no Congresso. Também um apego muito legal à ordem legal das coisas que Collor tinha. E por último, mas não menos importante, a obstinação sua em manter-se no poder, principalmente pelo fato de não dialogar com o Congresso, principalmente pelo fato também de não compartilhar o governo e assim passar por cima de diversas particularidades do governo ou do Congresso em si. Com isso, é importante a gente citar também algumas comparações com os impeachments de Dilma e Collor. Primeira coisa que é igual nas duas são a extrema adesão popular. No caso da Dilma, em 2016, principalmente pelo incremento constante das mídias em fazer assim a cobertura. Por outro lado, também existe uma fragilidade de aliança em ambos os governos, uma fragilidade de não compactuação, né, com o Congresso, em muitos casos. E também, muito parecido com Collor, também com Dilma houve uma fragmentação de sua base governista, onde o seu vice rompe totalmente com o governo, no caso de Collor.
ele não tinha essa base governista no Congresso, e com isso acaba por gerando um governo extremamente fraco do ponto de vista político, no entanto, que tenta se fazer ao máximo de tudo para se manter no poder, porém é impeachmentado pelo Senado e acaba por sofrendo, né, com a perda de poder. Com isso, ah, para finalizar então essa videoaula, onde a gente fez uma digressão sobre os impeachment de Collor e trazendo algumas semelhanças rápidas com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, a gente utilizou como base para essa videoaula o texto de Salum Júnior, Brasílio, Camarões, Guilherme Stoll Paixão, com o nome O Impeachment do Presidente Collor, a Literatura e o Processo, na revista Lua Nova, revista de Cultura Política, nas páginas que está presente, na página 165, 163 e 200, do ano de 2011. No mais, muito obrigado pela atenção na videoaula e até uma próxima.